mas aí, dando continuidade, você falou do sarau, do lançamento dos 3 zine, foi um trabalho que eu fui fazer, que é a Osmarina, né? Osmarina, como eu estava falando, nossa, pessoas como elas, assim, que fazem a gente continuar. Você tá mal, você pensa na Osmarina, você melhora, porque ela é guerreira demais. Aí ela me levou lá, porque estava rolando muito preconceito, racismo dentro da escola, e eu fiz roda de conversa com as salas e tal, e eu propus fazer o zine, né? Cada sala Sim, produziu o seu zine e tal, que isso aí já vem da influência punk do Fofão, né? Já fui lá no Fofão e Fofão, como que faz um zine? Quero fazer dentro da escola. Ele já me deu uns assim, eu levei lá pra molecada, mostrei de referência. Falei, não precisa ser igual esse, tem que ser igual o que você quer, não é igual o que os outros querem. Vocês é livre. E eu lembro que rolou uma roda de conversa lá dentro, e aí eu falei para eles assim, ó, aqui vocês podem falar o que vocês quiserem. Não vai ter censura de nada. Esse é o momento. Só que a Osmarina estava na sala. Então, para eles, não estava. A Osmarina não estava totalmente pode tudo com a Osmarina ali dentro, né? Aí a Osmarina falou: não, vocês podem falar o que vocês quiserem. Não vai sair nada daqui. E aí eles não falavam, ninguém falava nada. Aí teve eu falei assim: ó, vocês podem falar da comida da escola, para ver se sair alguma coisa. Aí teve um que levantou a mão. Levantou a mão e eu falei: pode falar. Ele falou: ó, eu queria que uma coisa eu queria que tirasse um pouco da manteiga do pão, porque quando a gente vai comer o pão lá, tem muita manteiga, e fica uma grossura assim de manteiga, não poderia colocar um pouquinho menos. E era uma reclamação de praticamente 90% da escola, e ninguém falava nada. Aí eles. Aí a Osmarina falou: nossa, mas isso é tão simples de resolver, porque vocês não me falaram e tal. Aí depois da manteiga com o pão, aí eles começaram a falar mais, colocar mais para fora, e foi desenrolando toda aquela atividade, aquele projeto que a gente estava desenvolvendo. E eu chamei você porque eu estava no sufoco, né, mano? Eu cheguei num ponto lá que o machismo me travou de uma maneira que eu falei, não, só o Diego para me salvar. Aí eu chamei você para trocar uma ideia lá com a molecada sobre uma coisa que eu estava travada no momento. E eu falei com a Osmarina, falei, Osmarina, eu não consigo, mas eu não vou desistir, eu vou chamar o Diego e ele vai conversar. Eu queria que você falasse dessa conversa, porque você foi lá outras vezes, né? Dessa conversa com os alunos, como que foi? foi. Eu acabei voltando lá porque ali eu já senti o quanto que o preconceito existia. No momento em que eu recitei uma das poesias do Zine que vocês montaram, né, com a poesia dos alunos, eu vi que ali, ó, eu vi que ia aparecer na live também. Eu vi que Sim, ali, quando eu terminei a poesia, muitas alunas, não se lembra, aquele grupo de amigas, de alunas, elas se isso. levantaram emocionadas e vieram me abraçar. Ali eu vi porque aquela poesia ela falava muito forte sobre a sexualidade, os mesmos questionamentos que eu tinha naquela época enquanto eu lia, por isso que eu me emocionei, porque poderia ser suave um texto que eu tinha escrito, assim, mudou muito aquilo que eu li, aqueles questionamentos todos escritos, me veio muito aquela criança que eu fui, que também escrevia coisas e não deixava ninguém ler, passava horas no meu quarto, escrevendo e, enfim, tentando entender a vida e tantas coisas. E ali na escola, quando eu li aquilo em público, não tinha assinatura, né? Mas a própria pessoa que escreveu se emocionou e se entregou, porque ela se viu tão Se entregou. abraçada e ela veio e me abraçou. E as amigas vieram e abraçaram junto. Então eu vi que aquele texto sobre sexualidade era uma coisa séria que precisava ser cada vez mais desmistificada, tratada, porque quando a gente se revela dessa maneira, a gente se fortalece, né? E ao mesmo tempo a gente consegue quebrar diversos tabus que são impostos dentro de casa realmente, porque toda criança, todo adolescente,
ele não nasce preconceituoso nem machista. Eles aprendem isso dentro de suas próprias casas. Então, quando você está na escola, no meio de centenas de crianças, de adolescentes, e você consegue fazer com que eles se manifestem de uma maneira tão liberta, para o próprio bem deles, para eles se compreenderem e compreender o mundo, aí aquilo só me deu mais motivação para poder continuar fazendo, né? Continuar esse legado nosso de levar a arte para as escolas, né? Então eu recebi o convite de voltar lá para poder fazer uma roda de conversa com os alunos e alunas. A Osmarina me convidou e eu fui com o maior amor. Quando a gente chegou lá, eu vi que tinham muitos alunos, né, os adolescentes, aqueles machão, tudo. Eles já estavam me esperando, sabe? Estava meio que esperando. E ali, quando eles me viram, assim, quando eu cheguei na sala, que eu olhei para cada um deles e me apresentei, eu vi que todo mundo começou a pensar melhor nos seus preconceitos, começou a pensar melhor em tudo isso, porque quando você é gay, né, as pessoas querem colocar você dentro de uma caixinha. Então, como se todos os gays têm que ser iguais, eles têm que ser, né? Então, ali eu mostrei que não, eu acho que eu tenho o meu estilo de vida, eu tenho a minha maneira de ficar, de me portar, eu amo isso e gostaria que todas as pessoas também se gostassem da maneira como elas são, independentemente do que elas façam. Então, ali eu percebi que eu adquiri um respeito. E eu fiz também, pelo menos o mínimo, para que eles pudessem respeitar os próprios coleguinhas deles, né? Mas ainda foi pouco. Eu acho que foi pouco. Esse trabalho nas escolas, ele deveria ter continuado muito mais vezes. Porque o preconceito, ele demora anos para ser quebrado. Agora, o machismo, a misoginia, o preconceito, ele demora anos para ser quebrado, mas para ele ser instaurado é muito rápido. E ele acontece geralmente dentro de casa. Então, esse trabalho para falar sobre sexualidade, para falar sobre educação sexual, que é uma outra coisa, isso tem que ser falado nas escolas, isso tem que ser mais do que discutido dentro de casa. Mas, se muitas vezes dentro de casa é onde as pessoas aprendem o preconceito, né, da pior maneira, então eu vejo que a escola é o maior alicerce que os alunos podem ter para poder quebrar essas barreiras que só atrasam o futuro deles, né? Então, sou muito grato por isso, porque a partir daquele sarau eu fiz outros encontros, e encontros que me levaram a outros encontros. Por exemplo, a Osmarina, depois que ela saiu da escola Antônio Rodrigues de Campos, ela foi para uma outra escola, lá na Quebrada também. O Enzo. E naquela escola, lá na Enzo Silvestrin. Eu tive a oportunidade de conhecer a Enzo Silvestrin para poder fazer algum tipo de arte lá. Então, você vê como é, né? Uma coisa vai levando a outra. O Nerinho, ele fez na Enzo Silvestrin oficinas de dança com as alunas lá. Danças de música brasileira. Danças brasileiras, né? Então, é você revelar a potência da própria cultura, que muitas vezes eles não têm acesso, nem em casa, nem na escola. Então, a gente tem mais do que o dever de ir e de apresentar essas possibilidades para esse bando de alunos e alunas que são maravilhosas, porque todo mundo nasce para ser feliz. O problema é que são desafios constantes que abrem isso para a gente, né? São várias cortinas que a gente vai ter que, pouco a pouco, abrindo cada uma delas. E não é fácil. Mas a nossa função como artistas é fazer com que o mundo comece a abrir essas próprias cortinas que tem, né, que existem. E como é importante as escolas abrirem para ter uma troca de fora para dentro, né? E uma troca de dentro para fora. Como isso transforma uma escola, como isso é potente. Um exemplo do Salve Quebrada, de entrar nas escolas e contar a história do bairro, porque nós estudamos o mundo inteiro e a gente não conhece a história do Jaraguá.
tem muitos alunos que não sabem nem que tem aldeias no Jaraguá, de levar indígenas na escola para trocar ideia, de levar bandas como a Indaís tocar no intervalo de uma escola. Isso são coisas que marcam as crianças, né? Então, porque fazem eles se sentir pertencentes ao território. Quando a gente vai lá e fala, não, a gente não é. Às vezes eles recebem muitos projetos, como você falou, de pessoas que é da hora e tal, mas são de outros territórios, outras. Às vezes até boy, mano, mas é da hora, boy, mas é da hora, vai lá, faz seu trampo. Mas quando ele vê que são pessoas que andam na rua, que ele anda e faz um trabalho desse, eles se sentem pertencentes ao território, ao espaço, começa a entender o porquê ele está dentro da escola. E isso faz toda a diferença, com certeza faz muita diferença. E eu agradeço que você me salvou nessa atividade aí, foi uma experiência muito louca e só agregou, né? Eu já fiz um trabalho na Enzo também que tem a Sandra, que é outra também bem para frente, assim, nas ideias, diretora lá do Enzo. Fontinelli, que a gente já fez alguns trabalhos também. Tem algumas escolas que são bem resistentes, assim, mas a gente não quer brigar, né? Eu acho que se a gente não parar, uma hora eles vão ver, uma hora eles vão enxergar isso. Porque se a gente ficar falando, ideia, não adianta não, mano. A gente fazer o que a gente faz é atitude, mostrar para as pessoas que na prática é possível, né, fazer. Mano, e agora eu queria entrar aqui nessa obra de arte linda. Olha, outra realidade. A arte liberta e com certeza inspirou o nome do sarau, né, aqui. E, mano, o processo, né, porque já tinha aquele esboço lá, nem esboço, livrinho, que era mais fininho, você colocou mais coisas, pegou coisas ali, acho que não sei se repaginou, e jogou aqui. Como que foi esse processo aqui, mano, desse livro maravilhoso aqui, ó? Foi assim, gratidão. Eu já tinha algumas poesias escritas, né, de muitos anos atrás, só que nem tudo cabia no mundo de hoje, né? E jogou aqui. Poesias que eu tinha escrevido lá, eu achei que fosse apresentável para hoje em dia. Então eu escolhi aquelas poesias mais atemporais possíveis, aquelas poesias que pudessem tocar as pessoas e encorajá-las a transmutar mesmo qualquer tipo de trauma e de dor em possibilidade artística. Aí eu colhi algumas poesias antigas e também peguei poesias que já eram mais recentes na minha vida. Aí eu falei, bom, como aquele primeiro livro, Outra Realidade, aquele fininho que a gente lançou lá no Sarau Segunda Negra, aquele não estava ainda em circulação, ele não foi... como acabou muito rápido, eu não tive... Porque, assim, não teve muitas quantidades impressas, enfim, ele foi um trabalho mais de teste mesmo, para eu poder sentir se a minha poesia era aquela coisa que podia ser tocada, sabe, por outras pessoas, se iam tocar outros corações. Aí quando eu vi que naquele livro tinham poesias que as pessoas estavam entendendo, que estavam gostando, que estava estimulando positivamente outras pessoas, eu pensei em produzir um novo livro com aquelas poesias e com outras coisas que não cabiam naquele livro que eu lancei. Então ele ficou muito melhor, ele ficou mais repaginado, ele ficou mais atualizado. Ele ganhou ilustrações, um soneto que eu fiz, o meu primeiro soneto na minha vida, eu coloquei no livro. Então ele ficou um livro meio que inédito, porque das 50 poucas poesias daquele, então essa é a desconstrução poética. Fiz umas desconstruções poéticas nele, e aí eu vi que ele acabou se tornando um livro inédito. Tanto que eu falo que eu considero como o meu primeiro livro de poesia, porque ele foi o livro que realmente, nível nacional, ele atingiu o Brasil inteiro, porque tinham pessoas comprando o livro e observando o livro, pessoas do Nordeste, pessoas do Rio de Janeiro,
uma galera que me mandou e-mail através do site que eu jamais imaginei, assim, que eu pudesse ter esse alcance. Eu já tinha o site, né, que era uma parte do site onde eu, né, escrevo alguns textos, mas nenhum deles está no livro. São textos, são insights que eu escrevo, poesias. E aí eu vi que esse livro, Outra Realidade, ele começou a ser bem mais aceito, porque a distribuidora dele, que é o Clube de Autores, eles já possibilitaram que o vídeo pudesse, que o livro pudesse ser vendido em outras lojas. Então acabou ampliando a minha literatura marginal, né? Aí eu considero ele o primeiro livro de fato, porque ele ganhou um alcance muito maior do que eu podia imaginar. Agora eu estou produzindo um segundo livro, né? Que na verdade é o terceiro, porque o segundo livro ele tinha poesia no primeiro, mas poesias inéditas. Então ele pode ser considerado um livro inédito, com poesias do primeiro. Mas eu vou lançar um livro 100% com poesias inéditas. Já estou trabalhando nele desde o ano retrasado, que eu dava uma escrita ou outra. E esse ano, com a pandemia, só estimulou ainda mais o meu processo criativo. Ele já está 80% feito, o livro. Eu estou só acertando alguns detalhes. E posso até falar em primeira mão aqui. O livro vai se chamar Poesia Move, porque poesia é o que me moveu mesmo para minha autolibertação, para poder compreender esse mundão melhor, né? Então, vida que segue, estamos aí. Mas Outra Realidade é um livro especial, assim, né? Minha primeira obra, que me levou a tantos lugares especiais, vários saraus, casas de cultura. Recebi uma segunda homenagem no Sarau Segunda Negra, com ele impresso também. Então, assim, na comunidade cultural do Quilombac. Eu ganhei o livro no sorteio. Aqui, ó, lá no Quilombac. Falaram que foi marmelada, não sei. Eu ganhei o meu lá. Sei de nada. Eu lembro que a gente fez o sorteio, foi tudo muito justo. Não. Eles é lá da. Eles são amigos lá da Coab, lá, ó. E o Sandro, marmelada. Eu falei, não, dá meu livro aí. Não tem marmelada nenhuma, não. Então. Ô, Sandro, a gente tem mais algum tempo pela frente, né? Tem, eu queria... Pode falar. Eu gostaria de mostrar, não sei se vai dar tempo ainda hoje, mas eu tenho umas 2 performances para fazer, se tiver tempo ainda de fazer. Sim, vamos... Eu só queria fazer mais uma... Tem uma pergunta aí, a gente pode deixar esse final, que era essa do livro, e a sua aproximação, né, com as aldeias guaranismo. E que deve estar influenciando muito nesse nesse seu terceiro livro, com certeza. E tem até uma poesia aqui, que é Jaraguá Guarani, né? Eu tava com ela aqui marcadinha. Essa é... E eu ia mostrar ela e ia falar para você falar um pouco disso, né? O ano passado, quando a gente falou do circuito clandestino Jaraguá Guarani, você na hora já, não, vamos fazer. E como que foi essa aproximação, né? Com as aldeias, e quando a gente se aproxima, a gente abraça a causa, porque não tem jeito, né? Não tem outro caminho a não ser abraçar a causa, né? A gente está falando aqui das aldeias guaranis de Araguá, de um povo originário, mas só que a gente está ligado que a gente está falando do nosso lugar de fala aqui, né, mano? A gente não está querendo representar, estou aqui falando no circuito clandestino, representando os guaranis. Não, mano. Eles não preferem que ninguém represente eles. Eles se representam muito bem pela cultura deles, pelo jeito deles, né? Só que a gente pode estar junto, mano. A gente pode trocar com eles. A nossa referência são os povos da floresta, né? São os seringueiros e são os indígenas do Chico Mendes, tá ligado? A gente é os povos das favelas e os povos da floresta. Por que não, a gente não pode andar junto se
a gente ouviu deles que a luta é a mesma. Então, mano, é desse lugar de fala que a gente está falando, do nosso. Mas a gente pode andar junto sim, pode estar na mesma causa sim, e esse circuito é feito com o consenso deles, né? A gente conversou com eles, conversa com eles. O ano passado, finalizamos o circuito dentro da aldeia, esse ano ia ser também. A nossa ideia era fazer 3 dias de festa na aldeia com acampamento. Essa é uma coisa muito louca, mas não rolou devido à pandemia. Então, eu queria que você falasse dessa sua aproximação, né, com as aldeias guaranis, né? Como que você chegou lá e você foi indo? Ou teve alguma amiga ou amigo de lá que te levou? Como foi? Para começar, a minha história com os indígenas começa desde quando eu me entendo por gente, né? E eu lembro que quando eu era criança, quando eu estudava lá nas escolinhas, nos prezinhos da vida, eu sempre tive o cabelo, né, além do semblante, né, eu sempre tive o cabelo, sempre foi tigelinha. E aí eu era conhecido como o índiozinho da classe, da turma, das professoras. Então eu cresci isso. Nossa, você parece índio. Você parece índio. Você parece índio. Eu escutava isso demais. E até que chegou um ponto em que eu ficava um pouco encabulado com isso. Porque eu falava, gente, não, eu não sou. Eu ficava meio tímido, né? Eu era aquela criança tímida com isso, porque falava, eu tinha essa relação como se fosse um ET, tá ligado? Tem gente que olha e fala, sabe? Aí hoje em dia eu entendo por que o nosso Brasilzão é tão atrasado assim, né? Porque coisas tão óbvias que as pessoas e outras coisas que era para a gente poder não normalizar, está tudo muito normalizado. Está meio estranho essa parada. Mas aí eu conheci desde essa época. Eu lembro que a minha mãe ela me levava para o Pico do Jaraguá alguns dias, fui em férias e tudo mais. E ali, eu criança, eu já comecei a ter o primeiro contato, porque no Pico do Jaraguá, naquela época, era muito mais presente, né? Eu acredito que até pelo número de indígenas mesmo daquela época. Então, sempre tinha, até hoje tem no Pico, mas naquela época era muito constante, assim, a gente ia fazer piquenique, fazer, sei lá, um passeio de dia pelo Pico, e existia muitos indígenas que vinham, que chegavam para poder, né, algumas vezes pedir comida, ou só para ficar olhando aquilo. E aí um dia minha mãe falou assim, você sabia que você parece um indígena? E aí o indígena não, o índio, ela falou assim, olha como você parece com eles. A minha mãe falou para mim, olha como vocês são parecidos, que lindos, como eles são lindos. E aí a gente começou a conversar com uma criança. E eu, criança, tive o meu primeiro acesso com o indígena ali no Pico do Jaraguá. E ali eu vi a maneira como minha mãe foi falando deles ali e tudo mais. Ali foi o meu primeiro acesso. Depois, na escola, através daquelas histórias mirabolantes que a gente escutava nas aulas de história e tudo mais, comecei a entender um pouco mais aquele Brasil. E quando eu fiquei mais velho, atualmente, isso tem uns 3 anos atrás, eu fui conhecer a Oficina Cultural Maestro Juan Serrano. Por quê? Porque eu descobri que a Tamicuan Chiri, que hoje é minha amiga indígena, ela foi fazer uma oficina de pintura corporal lá na Oficina Maestro Juan Serrano. E aquilo foi uma das coisas mais diferentes que já aconteceram na comunidade. Uma indígena local ali da aldeia do Jaraguá, ali da Tecoá e Itacupé, ela foi até a nossa quebrada para poder fazer uma oficina e para poder mostrar as artes dela. E ali ela me deu uma aula. Eu fui para essa oficina, fui eu e Nerinho, e ali a gente conheceu o Tamicu Antigo. E eu fiquei fascinado, assim, porque fazia muito tempo que eu não tinha contato com os povos originários, a não ser observá-los de uma maneira tão distante. Então ali, aquele contato com a Tamicuã, conhecendo aquela guerreira,
vendo os artesanatos que ela cria, a maneira como ela falou do povo dela foi totalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha ouvido falar na minha vida. Porque uma coisa é você ouvir falar na escola, uma coisa é sua mãe tentar abrir a sua mente a respeito disso. Outra coisa é quando você se deixa envolver, quando você se deixa conhecer, né? E aí eu falei para ela, falei, nossa, a gente trocou uma ideia e tudo mais, e ela me convidou para poder conhecer a aldeia Tecoá. A aldeia Tecoá é a mesma coisa. Quando ela convidou a gente para ir lá na Tecoá, foi o meu primeiro acesso dentro de uma aldeia mesmo, assim. Onde eu fui, onde eu pude conhecer desde a maneira como eles acordam, a cultura mesmo, né? A fiel cultura deles. Então ali eu aprendi um monte de coisa. Por exemplo, cola. Uma vez falaram que aquela aldeia, que o Jaraguá só tinha uma aldeia, e falavam que essa única aldeia indígena, a visão com que eles falavam, né, na escola, na época que eu estudei, era uma visão muito pejorativa. Então, quando eu passava na frente do Pico do Jaraguá, tudo era muito sujo lá. Então, a aldeia começou começou a ser mal vista por causa daquelas sujeiras. Porém, aquelas sujeiras, quem colocava ali era o entorno da aldeia, era o Juruá, não eram eles. Então você via ali muitos sofás, você via cães abandonados, você via entulho, tudo jogado ali. E quem passava de carro ou de ônibus pensava que eram os indígenas que faziam aquilo. Mas a maioria daquela sujeira que fazia eram os próprios Juruá. Eles chegavam lá de madrugada de carro e jogavam os seus lixões ali, próximos da aldeia. Uma tremenda falta de respeito. Com o passar do tempo, a aldeia começou a ser mal vista pela própria comunidade que fazia essa maldade com eles, né? Abandonava cachorro, gato e bens que não serviam mais. Aí, quando eu descobri isso, quando eu soube dessa realidade, eu comecei a dar mais valor ainda para eles, porque eu vi que tudo aquilo que me contavam não era real. Eu passei a compreender a realidade quando eu fui na aldeia e pude conhecer, ter contato com um indígena, que no caso foi a Tamiko Anti, a primeira pessoa que me apresentou realmente de uma maneira muito honesta a vida simples e muito importante como eles vivem. Aí eu falei, não, é o que você falou, a gente tem que abraçar a causa. Quando a gente sabe da verdade, a gente tem que revelar essa verdade, tem que expandir essa verdade, né? E eu comecei a me ligar muito com a causa indígena, porque eu via que a Tamikuã e os povos lá dela, a galera não produz lixo, o pessoal, eles não produz preconceito. Quando eu conheci a aldeia indígena, a primeira festa que eu fui, a primeira festa assim, foi uma manifestação artística deles, era um desfile, né, dos povos originários. Ali eu pude ver que eles tratam a sexualidade de uma maneira completamente aberta. Não existe isso de, eu vou te olhar diferente porque você é gay, eu vou te olhar diferente porque você é preto. Isso. Eles não têm essa ambição limitada, sabe? Essa coisa egoísta que a gente aprendeu a ter. E aí eu falei, não, gente, essa causa ela merece muito mais do que ser apoiada, ela merece ser expandida, né? Ela merece, no que eu puder agregar, eu vou agregar. E aí depois disso eu comecei a escrever poesia, eu comecei a enxergar o mundo, enxergar tudo ao meu redor com esse olhar mais amplo, com esse olhar mais coletivo. sensível, coletivo, porque existem pessoas que até hoje acham
que os portugueses são os primeiros viventes deste solo. Por incrível que pareça, ainda tem gente que acha que os europeus foram os primeiros a chegar aqui nesta terra, no qual a gente está pisando, falando, ouvindo. Então, isso é muito grave. É muito grave, porque a história não foi revelada na escola. A história não está sendo revelada na mídia. O que a mídia está passando é 1% dos 100% que aconteceu na nossa história. A mídia está muito globalizada. Ela não está enraizada. E para você poder ter o respeito, a lealdade e a conexão direta com a luz divina, essa luz que nos ilumina, que nos criou, eu acho que você tem que ter uma conexão com a tua própria raiz. Então, quando eu percebi que a minha luta, hoje em dia, ela é acima da literatura também. Da sexualidade humana, isso tudo está muito por percebo que eu preciso falar disso. Minhas obras daqui para frente. Eu falei sobre isso numa poesia. E vai ser assim. Isso é algo que me move também. Para conhecer o que eu imaginava fosse. Da hora, Diego. Eu vou ler um comentário aqui. Eu não sei se era do coletivo Bichapari. Melissa Babalu. Melissa! Diego. Estará a arte liberta a inspiração. Amando conhecer mais tantas histórias e potência. Live incrível. Parabéns ao Circuito Coletivo. Mano, obrigado por estar junto com a gente. Ela é do coletivo Bichapari? Melissa é do coletivo Bichapari. Eles fazem a gente área. Já vi as apresentações lá no Pinacoteca, na biblioteca, e a gente quer levar elas no Fofão Rock Bar. Deixa passar essa pandemia, eles vão colar no espaço lá libertário do Fofão Rock Bar, vai ser massa. Sim, nossa, elas fizeram um sarau, o sarau Bicharia Literária lá na biblioteca, e foram várias alunas e alunos, além da comunidade também participar. Foi maravilhoso, porque cada pessoa tem uma ideia diferente para poder revelar no mundo, né? Cada pessoa é uma potência que tem muito para revelar e a gente tem muito para aprender. Então foi muito importante, eu aprendi tanto com elas, tanto com a Melissa, com o Luan, com o Diego, com o Fábio. Então são pessoas que agora entrou o Caio no coletivo deles. São pessoas que eu aprendo muito, cara. Sou muito grato por ter vocês na minha vida, na minha história, porque são sempre pessoas que vão só reformulando para melhor as nossas ideias, as minhas ideias. Então sou muito grato, Melissa. Gratidão por você estar aqui, prestigiando, assistindo. Eles fazem um sarau online também, estão fazendo. Então é uma mão lá, sabe? Uma coisa leva a outra. Uma mão puxa a outra para a gente poder formar essa união, essa rede, né? De pessoas que são progressistas, sabe? Eu acho que é o progresso. Você olhar para trás, você ter a coragem de olhar para trás para seguir em frente, isso aí é maravilhoso. O problema do nosso país é que ele não quer olhar para trás. Ele quer tapar o sol com a peneira e falar, não, vamos olhar só para frente. Mas é impossível você chegar no oceano se você não tiver um ponto de partida. Você chegar no horizonte, você ter um novo horizonte, você só enxerga ele. Mas além do horizonte tem muita coisa. Você só vai chegar lá se você der valor no seu ponto de partida. Então o circuito clandestino, ele tem esse respeito com o nosso ponto de partida.
Então a gente não precisa realmente falar pelos indígenas, porque a história está aí. Ninguém vai apagar a história. Mas a nossa função na arte é fazer valer essa história, é tornar ela popular, porque a gente conhece a história de vários países, a gente é sujeito a conhecer a história de vários lugares, mas a história do nosso próprio país, ela muitas vezes é contada de uma maneira muito diferente da real maneira, né? Então, eu estava assistindo esses dias, assim, um pouco eu estava assistindo aqui do Globo Repórter, e aí eles foram falar sobre a... Não lembro qual é o lugar que eles estavam falando, mas eles falaram a maioria das coisas era sobre o garimpo. Eles deram muito mais visibilidade para o garimpo do que para aquilo que veio antes do garimpo, que no caso são os indígenas. Então aquilo eu falei, cara, tá vendo? Até quando a mídia quer falar sobre a nossa história, eles têm que colocar os europeus aí no meio para tomar o maior tempo, sabe? É meio que para ludibriar as pessoas. Então eu vejo que o nosso trabalho micro, nós estamos no micro, eles estão no macro. As redes de televisão, os rádios, essa galera multimilionária, eles estão lidando com o macro. A gente é um grãozinho na areia do mar, sabe? Mas esse grãozinho, ele forma o mar, junto com vários outros grãos. Então, a nossa base, o nosso trabalho micro, ele é muito forte, porque a gente trabalha naquele inconsciente das pessoas. Quando a gente consegue fazer o nosso trabalho, ele é muito mais enraizado, sabe? Ele consegue ser mais... As pessoas aprendem mais e sentem mais do que simplesmente ficar vendo, sabendo através da televisão. Fica uma coisa muito rasa, né? Então eu tenho o máximo respeito a isso. Quando a gente passa a conhecer o nosso Brasil, a nossa essência, a gente se sente meio que no dever de lutar por ela. É como uma dignidade, né? É a dignidade da gente. Aí agora eu passo a querer ficar pesquisando instrumentos, sabe? Coisas que vão potencializando a minha poesia. Porque tudo que eu vou escrever agora, eu não tenho mais como escrever com aquela visão europeia, sabe? Que a gente tinha. Tudo que eu vou escrever agora, até o meu modo de vida, tudo que eu vou fazer, eu procuro ser o mais racional possível. Eu procuro ser o mais puro possível nas minhas criações. A maneira como eu falo. Então, a gente vai se fortalecendo através disso, né? Da hora. Diego, a gente, felizmente, está chegando o tempo na reta final, né? Como você falou que tem uma apresentação, um pouco de arte para a gente aí nesse final. Então, mano, eu queria que você desse suas considerações finais. E aí você tem uns 13 minutos aí para que é seu. Fica à vontade aí. Gratidão, Sandro. Gratidão pelo circuito clandestino. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse trabalho de resistência. Esse trabalho que fortalece muito a nossa história e fomenta o respeito entre as pessoas. Porque tudo que a gente quer, cara, é respeito. Porque só através do respeito a gente consegue compreender o outro. Só através do respeito a gente consegue se compreender. Eu agradeço a todo mundo que participou da live. Agradeço a galera que vai assistir depois também. Esteja junto dessas causas comunitárias. Porque a nossa história é comunitária. Seja de onde você veio, esteja onde você estiver, e seja para onde você vá, a história do mundo começou de uma maneira comunitária. Gratidão pelo convite.
Pachamama abriga. Nhanderu fortalece. E as caboclas guiam. Nossa fauna e flora não merece tanto descaso. Mais de 210 milhões de pessoas e apenas 305 tecoas. Quem desvaloriza a cultura originária? Os Juruá, Vale de Anhangabaús? Nasci e moro num país que não reconhece seu próprio idioma. Nasci e moro num país que não reconhece sua própria memória. Nem teve a chance de escolher o próprio nome, né, Brasil? Nasci e moro num lugar que nem é país, mas é tudo para agradar os outros de todos. Gratidão, Tamicua. Gratidão, Julieta Paredes. Gratidão, Sônia Arameri. Gratidão, Shirley Sankara. Gratidão, povos originários. Atualmente vivemos em casas grudadas, vizinhos distantes. A bondade é rara, vale mais que diamantes. Tanta comida é jogada fora, ou porque vence, ou porque sobra. Tanta gente está pedindo esmola. Viver sem teto vale menos que uma bola. Já estamos sem educação. Tomaram a nossa união. Servindo aos ricos, já não nos damos as mãos. A terra sente falta com razão. Comendo agrotóxicos todo dia? Comendo agrotóxicos todo dia? Transgênico na refeição que o judia. Viver é top. Morrer tá pop. Viver é top. Viver é top. Viver é top. Viver é top. Mas morrer tá pop. Cuidado, Brasil. Viver é top. Viver é top. Mas morrer tá pop.
ninguém está servido. O mar abriga a vida. Embora você apenas nada, ondas surfam no vento. Tua paz é um especial evento. As águas são mais da terra. Ser humano é pai da guerra. E as aves voam soberanas. É isso. Gratidão. Salve, Diego. O que foi isso, hein, mano? Eu fiquei sem palavras aqui. A gente está tipo numa panela de pressão. Colocaram a gente numa panela de pressão aqui nesse Brasil e a qualquer momento essa panela vai explodir. E é triste isso, né? Porque às vezes eu não tenho nem o que dizer. São tantas coisas que a gente sente que a gente precisa pensar duas vezes antes de manifestar alguma coisa. E a gente sente, né? Jaraguá é Guarani. Jaraguarani. Galera, depois dessa eu tô sem palavras. Muito obrigado, Diego. Essa etapa foi foda, como outras aí também. Só ajuda a gente se fortalecer, se cuidem aí, galera. Como a gente disse, a gente lamenta todas as mortes. E mais uma live, eu não falei o nome dele, eu não quero falar, porque esse cara, ele não é ninguém na fila do pão, ele não é nada perto do que somos, né? No nosso pensamento coletivo e na nossa política sem contaminação. Então se cuidem aí, galera. E é isso, Diego. Muito obrigado. Valeu, gratidão, gente. Gratidão, valeu, galera. É isso, a arte. Quiser saber do livro do Diego, chama no direct, troca ideia, que aí desenrola aí, ó. Livraço, livraço. Essa foi a 8ª etapa do Circuito Clandestino Jaraguá Guarani 2020, Sarau a Arte Liberta, com Diego Ribor. Muito obrigado a todas e todos. O Brasil é indígena, é isso. Valeu, Eloá, valeu todo mundo aí. Valeu, Diego. Dá um salve no Nerinho anti-live. Pode deixar.